Você sabia que as moléculas possuem forma? E mais do que isso, a forma delas pode determinar cheiro, polaridade, ponto de ebulição e até o comportamento químico. Hoje vamos enxergar a química no espaço. Vamos falar de geometria molecular. Olá, seja bem-vindo ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e hoje vamos compreender a forma das moléculas e como ela muda tudo. Vamos iniciar com o conceito de geometria molecular. Geometria molecular é a forma espacial que os átomos assumem ao redor do átomo central, ou seja, como os átomos se organizam no espaço. As moléculas, elas não são planas como no caderno, no livro, elas ocupam espaço em 3 dimensões. Uma das maneiras de prever a geometria molecular de uma molécula que apresenta mais de 2 átomos consiste em utilizar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria está baseada na ideia de que os pares eletrônicos ao redor de um átomo central que estejam ou não participando das ligações comportam-se como nuvens eletrônicas que se repelem entre si e de modo que fiquem orientadas no espaço com a maior distância angular possível. Essa repulsão ocorre porque os elétrons têm carga negativa e cargas iguais tendem a se repelir. A regra geral é simples: pares de elétrons se repelem. Por isso, eles procurem ficar o mais afastados possível uns dos outros. Essa ideia explica a forma das moléculas. Vamos então agora analisar, aprender as principais geometrias moleculares, iniciando pela linear. Na geometria linear, tem-se o exemplo da molécula de CO2, que é o gás carbônico, cujo ângulo dessa ligação é de 180 graus. O átomo de carbono é o átomo central e faz 2 ligações duplas com os átomos de oxigênio e não possui pares de elétrons livres. Então, as nuvens eletrônicas elas se afastam o máximo possível, formando um ângulo de 180 graus e a geometria da molécula é linear. Outra geometria molecular é a angular e temos como exemplo a água, H2O. O átomo de oxigênio é o átomo central e possui 2 pares de elétrons livres que empurram os átomos de hidrogênio para baixo, formando um formato de V em vez de uma linha reta. E isso fornece à água a geometria angular. Outro tipo de geometria é a trigonal plana. Temos como exemplo o BF3. O boro é o átomo central e possui 3 nuvens eletrônicas ao redor que se repelem para a maior distância possível. Como neste caso ele faz 3 ligações com os 3 átomos de flúor e não tem pares de elétrons sobrando, a molécula assume o formato de triângulo, logo a geometria molecular é trigonal ou trigonal plana. O outro tipo de geometria molecular é a piramidal e um exemplo é o NH3, que é a amônia. Neste caso, o nitrogênio é o átomo central e apresenta 4 nuvens eletrônicas, sendo 3 ligações e um par de elétrons livre. Onde a repulsão desse par de elétron isolado, ele vai empurrar os átomos de hidrogênio para baixo, formando uma pirâmide. Portanto, a sua geometria molecular é piramidal. E a outra geometria molecular que vamos estudar hoje é a tetraédrica. E um exemplo clássico é o CH4, que é o metano. No metano, a geometria é tetraédrica porque o átomo de carbono, que é o átomo central, ele possui 4 nuvens eletrônicas, que são as 4 ligações simples que se repelem, buscando a maior distância possível entre si. E isso forma um arranjo tridimensional com o formato de uma pirâmide de base triangular, ou seja, um tetraedro. Então observe que cada molécula encontra sua forma buscando estabilidade. Agora chegamos num ponto que é um ponto que mais cai no vestibular, associando geometria e polaridade. Primeiro, o CO2. No gás carbônico, as ligações são polares, mas a molécula é apolar. E por quê? Porque a geometria linear cancela os polos.
Um outro exemplo clássico nos vestibulares é a água, H2O, que apresenta geometria angular, então os polos não se cancelam, portanto a molécula é polar. Mas você pode estar se perguntando, e onde é que isso aparece no cotidiano? Bem, queridos, a geometria molecular ela ajuda a explicar a solubilidade, o cheiro, a interação entre as moléculas, medicamentos, proteínas, DNA, água líquida, então está muito presente no nosso cotidiano. Hoje você descobriu que as moléculas têm forma e que essa forma interfere diretamente em suas propriedades. Na química, forma também é informação. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que está estudando química e me segue aqui no Química Descomplicada, porque aprender química pode ser mais simples do que parece. No próximo episódio, vamos entender por que algumas moléculas se atraem e outras não. Vamos conversar sobre a polaridade molecular. Um forte abraço e até breve.